Olá, amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube. Sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Na sua concepção de democrata, você deve respeitar a vontade do povo, que muitas vezes é manifestada por meio de seus representantes eleitos do Congresso Nacional? Você realmente acredita que um democrata ele não deve usar artifícios para burlar ou desrespeitar a vontade do povo, a vontade do Congresso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e você vai ter que prestar muita atenção no que nós vamos dizer a seguir. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal, se tornar membro na tecla Seja Membro, caso queira realmente contribuir com o nosso trabalho e seguir todas as nossas redes sociais que estão descritas abaixo desse vídeo. Vamos à matéria para a melhor compreensão de todos. Vamos lá. Está na tela, prestem muita atenção. É uma publicação do UOL, do seu caderno Economia, que diz o seguinte: MPs de Haddad, tributaristas veem inconstitucionalidade e judicialização. A matéria da redação do UOL São Paulo, matéria do dia 29/12/2023, horário da publicação, 16 horas e 17 minutos. Está aí o ministro da Economia brasileiro. Um grande ministro, né? Nunca fez nenhum trabalho notável de economia, nem no setor público ou privado, mas é o atual ministro da Economia. Será que é pela incompetência? Será que é pela competência ou pela amizade que ele chegou ao cargo, né? Vamos à matéria, pessoal. As medidas provisórias anunciadas pelo ministro Fernando Haddad ontem, dia 28 de dezembro, com o objetivo de melhorar as contas públicas, não são unanimidade entre os especialistas. Setores afetados já se manifestaram contra e tributaristas destacam que as medidas podem ser judicializadas por inconstitucionalidade. Reoneração desagrada setores afetados. O governo anunciou 3 medidas ontem. São elas: a reoneração gradual da folha de pagamentos, o fim do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, medida criada na pandemia que deu isenção de impostos para o setor de eventos, e um limite de compensação de prejuízos para empresas. A matéria ainda diz que a batalha pela reoneração da folha de pagamento não é nova. No dia 23 de dezembro, o presidente Lula do PT vetou o PL do deputado Efraim Filho do União Brasil da Paraíba, que previa a prorrogação do benefício para 17 diferentes setores da economia. A desoneração, que tem caráter temporário, terminaria em 31 de dezembro deste ano, mas o Congresso derrubou o veto, no último dia 14 e a medida foi prorrogada até 2027. A MP anunciada ontem apresentou a reoneração gradual da folha de pagamento. Na prática, a desoneração substituiu a contribuição previdenciária patronal, CPP, de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é de que não haja a cobrança de 20% de CPP de uma vez. O ministro Fernando Haddad diz que há casos em que a cobrança será menor. Nós vamos pegar aqui apenas a manifestação da Fiesp. Os setores afetados já se manifestaram. A Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, diz que a medida é um erro. Abre aspas para a Fiesp. Baixar uma MP reformando decisão promulgada pelo Congresso e sem o prévio diálogo prometido pelo ministro da Fazenda com os setores produtivos é um equívoco. Este caminho para buscar o equilíbrio das contas públicas é absolutamente inapropriado tanto pela forma quanto pelo desrespeito à autonomia legislativa, disse a federação em nota. Também teve 2 outras federações e setores que se manifestaram, né? O setor têxtil e o setor de call center, né? E de manutenção e infraestrutura de rede de telecomunicações e informática.
E aqui nós vamos fazer os nossos comentários, mas os nossos telespectadores, que são sagazes, já pegaram aqui com certeza o fio da meada dos nossos comentários. Nós fizemos um vídeo aqui anterior dizendo que em 29/12/2023 o governo Luiz Inácio chegou ao déficit de 145 bilhões nas contas públicas. Pegou o governo com superávit, ou seja, o governo está gastando mais do que recebe, mais do que arrecada em receitas. Receitas são impostos. Os senhores também estão sabendo que a tal reforma tributária foi aprovada, ou melhor dizendo, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional, uma proposta do governo que muitos vão entender aí na entrada no próximo ano e nos anos seguintes que o governo vai tirar o couro do brasileiro nesta reforma tributária. Mas muitos não acreditam porque continuam bestializados pela imprensa, mas vão sentir no bolso logo logo, é só esperar. Se os senhores analisarem essa matéria que nós colocamos aqui, nós estamos vendo Lula, seu governo e o senhor Fernando Haddad, que se dizem grandes democratas, grandes debatedores dos problemas nacionais e aqueles que diziam que o Brasil precisava da conciliação nacional, todos estes atores desse cenário, eles estão simplesmente passando por cima, primeiro, da vontade do povo, representada pelo Congresso Nacional. Pois o Congresso simplesmente cassou o veto do presidente, uma prerrogativa que cabe ao Congresso. Portanto, ao presidente não caberia fazer mais nada e sim respeitar a vontade do Congresso Nacional, que é a vontade dos estados, no caso do Senado, e do nosso povo, dos brasileiros, na figura de seus deputados federais. É engraçado que estes tais democratas brasileiros, eles, neste momento, eles dão uma espécie de passa-moleque no Congresso Nacional e o Congresso Nacional merece. É lógico que os afetados por esta, vamos dizer assim, por esta inconstitucionalidade, por essa forma errada de agir do governo Lula, não serão os deputados e senadores, e sim aqueles que produzem, que prestam serviços e que compram e que vendem. São essas pessoas que dão emprego aos brasileiros. Mas o Congresso Nacional, ele tem se prostituído por dinheiro para fechar com o governo de Luiz Inácio. Nessa atitude do governo Luiz Inácio, evidentemente, é uma medida provisória, que a partir do momento que ela for editada, ela passa a ter força de lei, pelo menos por 180 dias, caso não seja votada pelo Congresso, ela perde eficácia. Mas nesse momento, a partir de assinada, ela já tem força de lei, passa a valer, passando por cima do que decidiu o Congresso, inclusive numa emenda constitucional, que é o caso aí da desoneração da folha de pagamento. E o Congresso Nacional merece todo esse desrespeito, todo esse escracho, porque os congressistas, infelizmente, no nosso país não têm vergonha na cara e parecem prostitutas ao negociar com o governo que nós estamos vendo claramente que é um governo que veio para destruir o nosso país. Já está destruindo. Outra coisa interessante que eu tenho que mencionar aqui aos nossos amigos é o seguinte. Se vocês repararem na matéria, somada com essa matéria anterior que foi publicada também no dia 29 de dezembro de 2023, vê-se claramente que além da reforma tributária, essa MP visa sanar o déficit, ou seja, a gastança do governo Lula que já chega a 145 bilhões. Como é feito isso, meu caro? Muito simples. Se eu gasto mais do que eu tenho, eu vou ter que pagar esta dívida. O governo vive de arrecadação de impostos. Se eu já gastei, eu vou ter que pagar. Se eu tenho que pagar, eu vou tirar do contribuinte. A reforma tributária, muitos acham que não, mas vamos ver em breve ela vai arrancar o couro do contribuinte, aumentando as alíquotas em todos os setores. Agora, aqui está muito claro
que a tal desoneração estava dando alívio para os 17 setores, indústria, comércio e prestação de serviço. Mas como o governo sabiamente sabe e tem conhecimento de que já gastou e que terá que pagar, além da reforma tributária, ele também, através dessa medida que os setores já veem como inconstitucional, eles querem pegar mais recursos reonerando a folha de pagamento. Eu acho que vocês entenderam o texto. Sem a desoneração, você passa a contribuir no mínimo com os 20% que incide sobre o salário pago pelo empregador. Com a desoneração, você pagaria entre 1 e 4,5%, ou seja, você pagaria menos imposto. Como eles estão sedentes por receita, porque gastaram e muito, algo aí em torno de 145 bilhões, né, de déficit de dívida, e ninguém está vendo onde foi esse dinheiro, provavelmente deve estar financiando aí a oposição lá na Argentina, talvez contribuindo com o Nicolás Maduro, enfim, porque no cenário nacional não se vê grandes obras, não se vê grandes investimentos e não se vê sequer serviços públicos de qualidade. Então, eles estão tirando de todo local, em todos os setores que eles podem tirar, recursos para custear a farra com o dinheiro público, e que já em 2023 ela é alta. Agora, por que eles estão fazendo isso, meu caro Ricardo? Muito simples. Ao editar a medida provisória, certamente estes setores da sociedade, através das suas associações, devem ingressar aonde? No Supremo Tribunal Federal. Será que essas pessoas realmente acreditam que o tribunal militante vai lhes dar ganho de causa para dizer que o governo federal não pode editar uma medida provisória que trate de forma diferente e desrespeite uma decisão, uma promulgação do Congresso Nacional Brasileiro? Pelo que os senhores conhecem do STF, os senhores têm visto ali a aplicação do direito, ao menos decisões realmente que protejam os interesses nacionais? É claro que não. Então esta guerra, ela será vencida pelo governo. E por que o governo age de forma arrogante, prepotente, impondo a sua vontade para sanar a sua volúpia arrecadatória? Porque ele sabe que o Estado brasileiro está aparelhado. Passou pelo Congresso, não conseguimos comprar o Congresso para não caçar o veto esse que foi caçado por mais de 380 deputados. Não conseguimos. O dinheiro que nós pagamos, compramos os parlamentares, não foi possível. Ok, então nós vamos engolir essa decisão do Congresso, ao menos por alguns dias, porque vamos entrar com uma MP que será questionada no Supremo Tribunal Federal, mas lá nós temos os nossos compadres, que vão inventar alguma artimanha jurídica para dizer que sim, o governo pode editar esta medida provisória, que ela não encontra em seu texto nenhuma espécie de inconstitucionalidade. E dessa forma, meus caros amigos, a imposição arrecadatória, a vontade do governo contra a vontade do Congresso, que é a vontade do povo, será imposta mais uma vez aos brasileiros por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo um acórdão. Para finalizar essa questão, quem acreditou em Luiz Inácio já está vendo que as coisas não são bem como ele disse em campanha, que eles não são democratas, não respeitam as vontades do Congresso e, como a própria Fiesp disse aqui no texto, não colocaram em debate essa questão antes da edição da medida provisória. Desse modo, é o governo do PT, através de uma ditadura velada e escorreita, impondo ali as suas vontades contra a vontade e os interesses nacionais. Essa que é a questão. Mas vamos acompanhar o desdobramento dessa questão, que certamente nós vamos ver mais um show de como se administra o Brasil sem voto por meio de decisões judiciais e que, infelizmente,
o brasileiro vai ter que suportar mais esta sacanagem política e jurídica, e nós não sabemos onde o Brasil vai parar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever aqui no nosso canal, ser membro aqui do canal Patriota, clicando na tecla Seja Membro. E também seguir todas as nossas redes sociais e ingressar nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram e do Signal. Tudo isso está descrito abaixo do nosso vídeo aqui. Forte abraço a todos.